Olá, meu nome é Pedro e eu estou aqui para dar início à segunda aula do workshop A Nova Era da Medicina, e hoje eu vou continuar compartilhando com você estratégias que vão te ajudar a ter uma clínica ou um consultório de sucesso. Em outras palavras, vou mostrar estratégias para aumentar o seu faturamento, ter mais qualidade de vida e tempo para você focar no que realmente importa para você. E se o que importa para você é ter mais liberdade para viajar, atender outros pacientes à distância, ter mais tempo com a sua família, ou simplesmente atender menos pacientes e cobrar mais por isso, então fica comigo até o final, porque hoje você terá acesso a 5 estratégias para potencializar os resultados da sua clínica e levar o seu consultório para o próximo nível. E se o que eu te falei até aqui parece bom demais para ser verdade, não se preocupe, porque se eu estivesse no seu lugar e não soubesse o que eu sei, ou não tivesse visto o que eu vi, também pensaria assim. Mas após ver centenas de médicos que são clientes da AV Saúde alcançarem resultados como esse, eu não só acreditaria no que está sendo dito aqui, como prestaria bastante atenção em cada detalhe do workshop. E para te provar que tudo isso é real, dá uma olhada no que a doutora Fernanda Guidolin falou após contratar e usar a AV Saúde App. A boa prática médica, ela merece você estar atualizado da melhor forma possível dentro do conhecimento científico. E muitas vezes o médico ele não se atualiza na questão tecnológica, de como que o paciente vai ter acesso a tudo isso que o médico tem tecnicamente para trazê-lo, e isso fica um gap muito grande. Então, primeiro, o reconhecimento de que assim como o conhecimento científico ele está evoluindo para o médico, ele está ligado também às melhorias tecnológicas para melhorar a jornada do paciente, porque a jornada do paciente não depende só das melhores prescrições, dos melhores remédios, depende também do acesso ao médico, às suas receitas, à marcação de consultas, ao pré-atendimento, ao pós-atendimento. Particularmente para mim, então, além desse reconhecimento, a tecnologia e a ciência médica andarem coladas e juntas, eu tenho também tido poupado tempo, né? Porque muitas vezes hoje, por exemplo, eu não estou na minha cidade, eu não estou dentro do meu consultório, eu estou em Porto Alegre, que fica a 500 quilômetros de distância, e eu já fiz atendimentos, já mandei receitas, já mandei orientações para vários pacientes através do seu aplicativo. E isso não precisa passar exatamente pela minha secretária, né? Eu não preciso mandar a receita para ela mandar para o meu paciente, quer dizer, encurta caminho também, né? Melhora os processos. Então, para mim, foi justamente isso, né? Melhorar a jornada do paciente, mas também melhorar a minha jornada enquanto médica, né? Enquanto cuidado do paciente. Em resumo, ela poupou tempo e ganhou liberdade geográfica e melhorou os processos internos, além de agregar muito valor ao seu atendimento. Esses resultados só foram possíveis porque ela entendeu como se posicionar efetivamente na nova era da medicina, e é justamente isso que você irá entender nos próximos minutos. Vai entender como corrigir a rota e os erros que eu apresentei na aula passada, como se posicionar corretamente e cobrar o valor que você acha justo pelo seu atendimento. Portanto, se você está abrindo seu consultório ou sua clínica agora e não sabe o que tem que fazer para trazer pacientes para sua clínica, ou se você já tem um consultório, uma clínica, mas não tem conseguido escalar seu faturamento, lotar sua agenda com pacientes particulares, ou fazer a transição do plano de saúde para o particular, fidelizar os seus pacientes ou até mesmo como proporcionar uma maior qualidade aos seus atendimentos, saiba que você está no lugar certo. Porque ao longo dessa semana você vai entender os princípios que estão por trás de grandes clínicas e como aplicar esse princípio no seu negócio, para você ter um crescimento exponencial ainda em 2022. Mas se você ainda não assistiu a primeira aula do nosso workshop, eu peço que você pause esse vídeo e vá assistir a primeira aula, porque na primeira aula eu detalhei os 5 principais erros que podem estar te impedindo de você prosperar. Erros como marketing médico, base de pacientes, vaca leiteira, investir no seu consultório e economizar na contratação de sua secretária e funcionários.
só pode assistir essa aula que você terá totais condições de prosseguir no workshop. Sabe por quê? Porque aqui eu vou te mostrar exatamente o que você precisa corrigir em cada um desses erros e colocar em prática e potencializar o seu crescimento do seu consultório. Afinal, como você vai ter condições de corrigir algo que você nem sabe se está fazendo errado? Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você faça isso agora mesmo. É só clicar no canto de cima da tela para você voltar e assistir ele. E nesse primeiro episódio eu falei também de médicos que tive a oportunidade de ajudar através da V-Saúde App e como eles tiveram resultados em um curto espaço de tempo. Resultados como aumento de faturamento, qualidade de vida, ganho de tempo. Médicos que, apesar de atuarem em pequenas cidades, se tornaram referências em suas áreas de atuação e estão cobrando mais que qualquer outro em suas cidades. Como é o caso da doutora Raquel, do doutor Guerra, da doutora Fernanda Guidolin e de outros médicos que vêm acompanhando através da V-Saúde. Aliás, apesar de serem bem diferentes um dos outros, todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles entenderam como atuar na nova era da medicina. Uma era onde o foco deixa de ser você e passa a ser o seu paciente. Ou seja, o foco está em proporcionar uma experiência acima da média para quem você atende. Está em ter um diferencial competitivo tão forte que eles queiram ser atendidos por você no valor que você cobrar, independente desse preço. E a sua mentalidade tem que estar ajustada para agregar o máximo de valor possível. E sabe por quê? Porque quando o seu foco deixa de ser apenas na captação de novos pacientes e passa a ser também um processo de encantamento, naturalmente esses pacientes passam a retornar com mais frequência, passam a gerar novos ciclos de indicação para o seu negócio. E isso é tão estratégico para o sucesso do seu consultório e para o tratamento do seu paciente que, se você focar apenas nisso que eu te falei agora, você já terá muitos resultados às vezes acima da média do mercado. Porém, como eu disse, o meu objetivo é ajudar você a não só aumentar os resultados financeiros, mas conquistar mais qualidade de vida e tempo para usufruir da maneira que você acha conveniente o seu tempo. Sendo assim, eu vou revelar as 5 estratégias que irão potencializar os seus resultados. O primeiro passo para atrair mais pacientes é aplicando o marketing que funciona. E que marketing é esse, Pedro? O marketing que funciona é o marketing do Jardim das Borboletas. Ao invés de você ficar correndo atrás das borboletas com uma redinha de um lado para o outro para pegar uma aqui, outra ali, você deve preparar o terreno e plantar as flores certas para que elas venham até você. Para que elas venham até você em abundância e o seu jardim fique repleto delas. Nesse caso, as borboletas são os seus pacientes e você é o criador das borboletas. E aqui você deve estar se perguntando: ok, Pedro, entendi, mas como que eu faço para ser um jardim de borboletas abundantes e não ficar caçando borboletas com uma redinha por aí? Para te explicar como você vai fazer isso, vamos usar novamente a pirâmide de Chet Holmes como base. No marketing tradicional, muita gente, praticamente todos os seus concorrentes, estão brigando pelos 10% do público. Esses 10% são representados por pessoas que querem os seus serviços, estão dispostos e prontos para pagar, e por aquelas que sabem que precisam dos seus atendimentos e estão dispostos até a ouvir uma propaganda sua, se você fizer, mas que ainda não decidiram se serão atendidos por você ou por milhares de outros colegas disponíveis. Simplesmente a concorrência é gigantesca. E qual é o maior problema disso? É que misturar a sua comunicação, a sua estratégia focada apenas nesse público não vai apenas dificultar você a escalar os seus resultados financeiros, os resultados do seu consultório e ter sucesso no seu marketing, como também vai fazer você pagar cada vez mais caro, você investir cada vez mais caro para captar um novo paciente. O universo de possibilidades, abundância e autoridade está em se comunicar com 60% e 90% do público restante dessa pirâmide. Então, se comunicar com os 30 primeiros, 30% que sabem que precisam dos seus serviços, mas que não estão pensando nisso no momento, ou se comunicar com os 30% que acreditam que talvez não precisam do seu serviço no momento, mas pelo menos eles estão abertos a te ouvir, e também se comunicar com os 30% que têm certeza que não precisa de você e não quer o seu serviço, mas talvez eles se abram com uma nova possibilidade. E legal, Pedro, como que eu me conecto pelo menos com 60% do público que estariam propensos a se consultarem comigo?
Existem 2 pré-requisitos muito importantes para você fazer isso da maneira correta. Primeiro, traçando o perfil de paciente ideal do seu consultório e se comunicando exclusivamente com um público semelhante a ele. Segundo, definir um subnicho. O motivo: lá a concorrência é menor, você cresce mais rápido e a sua autoridade sobre aquele assunto aumenta exponencialmente. Mas como fazer isso? Trazendo consciência de problemas que nem ele sabia que tinha ou poderia ter. Trazendo a consciência de oportunidades que o seu paciente ideal nem sabia que tinha ou poderia ter também. Desvendando mitos comuns da sua especialidade, tirando dúvidas, principais dores do seu paciente ideal, estudos de casos do paciente ideal, de dores que ele gostaria de resolver. E como prova de que tudo que eu te apresentei até aqui é extremamente poderoso, dá uma olhada no depoimento que o Dr. Tiago Rodrigues, ele é psiquiatra de Minas Gerais, me mandou e os resultados que ele obteve após aplicar efetivamente o que eu ensino. Ele falou: mano, eu tenho que te contar. Eu lembro que no início da pandemia você começou a falar bastante como melhorar a consulta, a experiência do paciente, a importância de nichar. Na época eu disse pra mim: meu Deus, que coragem de nichar, medo de dar algo errado nisso e tal. Eu gosto da psiquiatria toda de um modo geral e tal. Pensei que isso não era pra mim. Depois de quase 1 ano e meio, no final do ano passado, 2021 no caso, eu resolvi nichar. Gosto mais da gravidade de doenças psiquiátricas e escolhi esquizofrenia. E de quebra vem com dependência química, porque está bastante relacionada. E cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Uma pena eu ter demorado 1 ano e meio para perceber, mas nunca é tarde para rever conceito, valores e estratégias. Em cima disso, criei um infoproduto para a família de pessoas com esquizofrenia. Muito obrigado mesmo, querido, de coração. A segunda estratégia para você aplicar o quanto antes no seu consultório é de utilizar a sua base de pacientes, porque na verdade eles são uma verdadeira mina de ouro. Se você fez um excelente trabalho com seus pacientes, cuidou dele da maneira que deveria, superou as expectativas dele, você já deve naturalmente receber indicações. Só que muito provavelmente você não tem nem ideia de quantos pacientes chegam até você por meio de indicações e na maioria das vezes você nem sabe de onde esses pacientes vieram. Então as primeiras coisas que você deve fazer é ter o cadastro atualizado dos seus pacientes e saber como esses pacientes estão vindo até você, e também é muito importante você rodar pesquisas NPS para você saber se você está indo bem e os pontos que você precisa melhorar na atuação com esses pacientes. E por que, Pedro, eu devo saber disso? Como que isso vai me ajudar? Primeiramente, você saber de onde ele veio, você vai conseguir otimizar os seus canais de venda. Se você identificar que a maioria do seu público veio do Instagram, invista mais nesse canal. Se você identificar que foi indicação, invista mais nisso. Essas informações vão ser úteis até mesmo para fechar um canal que você está investindo e não está te dando retorno nenhum. Para fazer esse mapeamento é muito simples. Peça para sua secretária aplicar um breve questionário e anotar respostas de uma planilha organizada. Dessa forma, você vai ter informações suficientes para otimizar as suas campanhas de marketing, as suas campanhas de captação de pacientes. Organize uma planilha com os seguintes dados, por exemplo: nome do paciente, e-mail do paciente, endereço, idade, sexo e, por último, ofereça algumas opções possíveis que você acredita que seu paciente pode ter encontrado no seu consultório. Como, por exemplo, você veio de onde? Foi do Instagram? Foi do Facebook? Foi do Google? Foi do site? Foi do blog? Foi do meu aplicativo? Ou não? Foi de indicações? Ou qualquer outro canal que o seu paciente consiga chegar até você. Dessa forma, você vai ter informações valiosíssimas para otimizar os seus canais e abrir mão daqueles canais que não convertem. Assim como as pesquisas de satisfação, com os feedbacks genuínos, você vai poder direcionar as suas ações e, com isso, melhorar o nível de satisfação dos seus pacientes e automaticamente ter mais indicação. E essas simples ações vão abrir um novo mundo de oportunidades para você. E agora que você já sabe de onde seus pacientes estão vindo e tem dados deles, vamos ao segundo passo: trabalhar ativamente a sua base de pacientes. Mas por quê? Primeiro, quem é visto é lembrado.
Se você desaparecer depois da consulta, da cirurgia, de qualquer outro procedimento que ele fez com você, o seu paciente simplesmente ele se esquece de você. E ao invés dele indicar você quando vê alguém que está com uma dor semelhante que ele teve, ele vai indicar o vizinho que está sendo presente ali na vida dele. Então você tem que estar junto dele. E como ser lembrado, Pedro? Produza conteúdos com e-mail, envie quinzenalmente esses e-mails, os postagens que você faz no Instagram, encaminha para ele. Você pode duplicar efetivamente, como eu falei, o conteúdo do Instagram ou então o conteúdo do blog. Patrocine postagens para o público que interagiu com você, com o seu e-mail. Lembretes personalizados de aniversário. E tenha uma ferramenta que ele possa se conectar com você a longo prazo, como a V-Saúde App, por exemplo, a gente tem uma ferramenta para isso. E fazendo isso, duas coisas acontecem. Primeiro, você aumenta a chance deste paciente se consultar ou fazer procedimentos novamente com você. E segundo, você aumenta a chance de receber mais indicações. Tem clínicas que não investem nada em marketing e cobram um valor acima da média dos seus mercados, dos seus procedimentos e vivem com as agendas lotadas, somente com estratégia de ativação da base de pacientes. Ela é um verdadeiro game changer para aumentar o seu faturamento. Então agora que você está atento para a mina de ouro que tem em mãos, vamos para a terceira estratégia. A terceira estratégia é se livrar das amarras que estão te impedindo de prosperar com o seu consultório. Primeiro de tudo, você já identificou quais são as suas vaquinhas leiteiras que eu falei lá na aulão? Muitas vezes o que nos impede de seguir em frente e atingir os nossos objetivos é a nossa zona de conforto. Aquele conhecido que é confortável, aquela renda que não é boa, mas está ali, é uma rendinha. Então a primeira coisa para você jogar sua vaca leiteira do precipício e prosperar efetivamente é ter objetivos claros, escritos e com data para acontecer. Coloque meta de faturamento, por exemplo, a partir do dia 30 de 1 de 2023, faturarei mais de R$300 mil por mês no meu consultório. Outra coisa, meta de trabalhar exclusivamente com particular no meu consultório. Por exemplo, a partir do dia 30 de 9 de 2022, não vou mais trabalhar em plantões e clínicas parceiras. Focarei 100% no meu negócio e não atenderei planos. Trace metas e prazos para todos os seus objetivos. Dessa maneira fica muito mais fácil você saber o que você deixa para trás e quais são as falsas zonas de conforto que devem ser eliminadas para você cumprir os seus objetivos. As vaquinhas mais comuns são atender plano de saúde, fazer plantão, atender várias clínicas que não são suas, ficar com o mesmo sistema que não facilita a sua vida ou não gera uma experiência boa para o seu paciente, cobrar barato, não buscar conhecimento de marketing, experiência do paciente. Essas vaquinhas podem estar matando os seus sonhos e te dando uma falsa ilusão que você está prosperando. E o quarto passo é investir no que vai dar retorno para você de maneira direta e rápida. Consultório lindo não gera dinheiro rápido. Na área da gestão das finanças, a gente divide os custos da seguinte maneira. Custo estratégico é todo aquele custo que te gera retorno de maneira direta. Investiu, voltou o retorno. E o custo não estratégico é tudo aquilo que não te gera retorno de maneira direta. A ideia aqui é priorizar sempre o custo estratégico, investir cada vez mais nele, porque esse custo estratégico vai aumentar o seu lucro. Já o custo não estratégico é diminuir ao máximo possível o investimento dele. E é claro, contanto que isso não comprometa a qualidade do serviço que você oferece ao paciente. Então, um erro muito comum é de fazer reformas milionárias. Se não for para expandir sua clínica, para você ter mais salas de atendimento, médicos trabalhando para você, dificilmente esse investimento vai te dar um retorno monetário. Muito pelo contrário, muitas vezes ele vai te endividar. Já o investimento em marketing, por exemplo, um site bonito, em consultorias que vai te fazer entender novas coisas, um app personalizado para relacionar com os pacientes o pré-procedimento, se feitos da maneira correta e você agir para otimizar eles, eles vão aumentar o seu lucro. E a regra é clara, custo estratégico, é isso que vai te dar retorno. Então, invista cada vez mais e veja o seu lucro aumentar. O quinto e último passo para potencializar os resultados do seu consultório é colocar a pessoa certa na função certa. E como visto na primeira aula do workshop, a pessoa errada na função errada pode fazer você perder muito dinheiro ou até fazer você ir à falência.
A pessoa errada, além de não ter o perfil ou saber executar determinada função, ela rouba você. Ela rouba tempo não produzindo, alguns roubam dinheiro, outros roubam paciente. Ela custa muito caro. Você já ouviu falar em algum caso desse por aí, de secretária que roubou milhares de reais de um consultório? É mais comum do que você imagina. Talvez você esteja sendo roubado nesse exato momento e nem percebeu. Já a pessoa certa na função certa, ela é automotivada, está na função onde ela tem condição de performar muito bem, função que é alinhada diretamente com o perfil dela. Ela trabalha muito feliz e traz muitos resultados positivos para o seu consultório, além de os valores e princípios serem condizentes com os seus. E como faz, Pedro, para contratar uma secretária ou funcionário assim? Fazendo um processo seletivo rigoroso. E vamos aos passos para esse processo seletivo. Primeiro, nunca aceite a primeira indicação que receber. Receba pelo menos 30 currículos e analise cada um deles. Tenha critérios claros de eliminação em cada etapa do processo seletivo. Terceiro, até você ter um time de RH para fazer isso para você, conduza você mesmo o recrutamento. Vai valer muito a pena. Então, quarto, divida a etapa em 4 etapas efetivamente. Vou ilustrar o processo que sugiro para você ter uma contratação eficiente de uma supersecretária, por exemplo. Anota aí. Primeiro, análise de currículo. Saiba se ela tem a formação e experiência mínima para a função. 2, ligação telefônica. Aqui busca captar o nível de energia, se ela tem vício de linguagem, se consegue manter um diálogo, se ela consegue construir ideias. 3, peça para fazer uma redação com 300 palavras sobre um tema da escolha dela. Aqui, analisa a escrita, o vocabulário e se consegue estruturar um raciocínio lógico durante a redação. E quarto, a entrevista com você. Formule perguntas-chave para captar os valores dela, experiências anteriores, como que ela age em determinadas situações. Tenha um roteiro, um mapa efetivamente. E após contratar sua supersecretária, crie processos claros e tenha ferramentas que vão facilitar o dia a dia dela. Como um sistema de gestão, por exemplo, isso vai ajudar bastante. Isso vai dar tempo para ela. Fazendo e aplicando exatamente tudo que foi falado nessa aula toda, você verá os seus ganhos financeiros aumentarem ainda em 2022. Terá mais qualidade de vida e tempo. Digo isso porque você vai deixar de aplicar energias em ações que simplesmente não funcionam e vai aplicá-las de forma estratégica para que mais pacientes venham até você, para que o seu posicionamento se fortaleça e para que você tenha pessoas altamente capacitadas trabalhando com você ao seu lado. Dessa forma, você irá aumentar o valor cobrado pelos seus atendimentos e vai poder escolher se quer diminuir ou manter a sua jornada de trabalho. Você vai determinar o que faz mais sentido para você. Bom, acredito que até aqui tenha ficado claro o que é preciso fazer para atuar e prosperar na nova era da medicina. As técnicas que funcionavam há 5, 10 anos atrás já não são tão eficazes nos dias de hoje. E os seus títulos e formações que antes eram suficientes para te destacar no mercado e proporcionar uma vida que você sempre almejou, hoje já não são mais suficientes. O comportamento das pessoas mudou e é seu dever se ajustar e mudar também. Foi justamente essa mudança que está possibilitando doutores, médicos, colegas seus, como o Dr. Guerra, doutora Raquel, doutora Fernanda Guidolin e vários outros clientes da V-Saúde estejam alcançando resultados acima da média. Agora chegou a hora de recapitularmos tudo o que vimos até então. Até aqui, nessa segunda aula, você teve acesso a estratégias validadas para potencializar os resultados da sua clínica. Viu que o foco deve estar no seu paciente, gerar resultados para ele. Também te mostrei que você precisa ser estratégico em cada decisão, porque serão elas que irão trazer pacientes até você. Você teve acesso ao marketing de borboletas, que é fazer com que seus pacientes venham até você por conta própria. Entendeu também como utilizar a sua base de pacientes e como ela pode ser uma mina de ouro para o seu consultório e para o seu faturamento. E mostrei também a importância de tomar decisões, definir metas e se livrar das suas vaquinhas leiteiras.
E mostrei também como direcionar o seu investimento para o que realmente vai trazer mais retorno, mais pacientes no curto e no médio prazo. E por último, você viu por que deve colocar a pessoa certa na função certa. E já na próxima aula do workshop, você terá acesso a um mapa, um passo a passo, para aumentar os seus lucros em mais de 2 vezes e colher resultados em pouco tempo. Aliás, esse mesmo mapa vai direcionar suas ações para que você tenha de fato mais qualidade de vida, mais tempo para focar no que realmente importa para você. Seja viajar mais, seja atender pacientes à distância, passar mais tempo com a família ou até mesmo diminuir sua carga de trabalho. E nessa terceira aula, eu vou explicar detalhadamente como vai funcionar o método consultório de valor. Um método voltado para você que quer se destacar no mercado, lucrar mais, vender melhor os seus serviços e ter uma gestão que determina e permite um crescimento e você conseguir expandir exponencialmente o negócio. Um método que aborda detalhadamente tudo o que um médico precisa para se destacar na nova era da medicina, efetivamente com passo a passo. E além de apresentar o método consultório de valor, vou apresentar a plataforma que tem revolucionado a vida de centenas de médicos e de milhares de pacientes por todo o Brasil. Plataforma essa que foi desenvolvida para que médicos pudessem aplicar tudo o que foi falado até aqui de forma automatizada, você gerar valor sem ter muito trabalho. A B-Saúde App é a única plataforma do Brasil especializada em desenvolver aplicativos totalmente personalizados para clínicas e consultórios médicos. E quais são os benefícios, efetivamente, que você vai ter em ter um aplicativo personalizado para o seu consultório? Primeiro, proporcionar uma experiência acima da média para os seus pacientes, desde o pré ao pós-atendimento. Segundo, aumentar a taxa de adesão ao tratamento, ou seja, o foco tende a ser o sucesso do seu paciente. Diminuir as taxas de absenteísmo, fidelizar os seus pacientes, ganhos recorrentes, gerar novos ciclos de indicação, aumento do seu faturamento, prontuário eletrônico totalmente personalizável, entre outros. Só que mais importante do que isso, você irá saber como ter acesso a tudo isso que eu falei para você. Não querer te dar um spoiler, mas já dando, no próximo episódio você verá que ter um app personalizado é muito mais acessível que você imagina. E como eu disse, será algo diferente de tudo que você já viu por aí no mercado. Então, fica atento no seu WhatsApp e fica atento no seu e-mail. E agora, para encerrar essa aula, me conta aqui o que você achou dela aqui embaixo. E se você gostou, compartilhe esse episódio com todos os colegas médicos que você conhece e quer ver prosperando junto com você. Então, um abraço e até o nosso terceiro episódio do workshop A Nova Era da Medicina, que vai ao ar na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã.